5 amigurumis para 2025. Eu quero falar hoje um pouco sobre fazer amigurumis. Em 2024 foi um ano que eu não fiz muitos amigurumis. Eu realizei muitas coisas na minha vida, foram realmente muitas realizações, coisas boas que aconteceram comigo, mas eu acabei deixando um pouco de lado tanto o bordado quanto o amigurumi, por isso em 2025 eu resolvi abrir esse canal para me incentivar a falar um pouco mais sobre isso, para me incentivar a fazer um pouco mais também. E aí eu decidi fazer esse pequeno desafio baseado nos vídeos que eu assisto de livros, que geralmente as pessoas separam 12 livros para aquele ano. E eu não vou separar 12 livros porque eu também não vou prometer que eu vou conseguir fazer um amigurumi por mês, porque como eu já disse anteriormente, eu faço nos horários que dá. Então assim, eu faço à noite, eu faço final de semana, não é uma coisa que eu consiga fazer sempre, né? E eu gosto de fazer alguns amigurumis um pouco mais elaborados, então acaba que eles demoram um pouco mais realmente para serem feitos. E por isso eu separei algumas receitas que eu tenho vontade de fazer, principalmente de livros que são ou livros novos ou livros que eu ainda não fiz muitos amigurumis, para poder otimizar aqui, continuar usando a minha biblioteca de receitas. E eu vou mostrar para vocês então quais são essas receitas, esses livros que eu pretendo usar esse ano de 2025. Eu vou começar com o Dress Up Amigurumi. Esse livro é uma fofura. Ele tem várias receitas, mas baseado principalmente nessas 4 formas principais aqui. Então a gente tem o ursinho, a gente tem um alce, a gente tem um cachorrinho e um elefante. E aí a gente pode fazer qualquer um deles, eles têm mais ou menos o mesmo formato de corpo, muda só os elementos que vão na cabeça. E existem várias roupinhas, então existe uma variedade muito grande de roupas que você pode fazer para os seus amigurumis. Eu quero fazer um bem simples, na verdade esse daqui eu já comecei, então vai ser o de janeiro, digamos assim. E aí eu vou mostrar pra vocês, quem puder me acompanhar no Instagram, eu vou mostrando o processo, como é que é, né, de fazer o amigurumi ao longo do tempo. E aí eu vou fazer um ursinho, tá? Eu quero fazer um ursinho e eu vou fazer uma roupa dele que é mais simples, não vou fazer nenhuma roupa muito elaborada. Eu tenho um outro que eu já fiz desse mesmo livro que ele ainda não tem roupinha. Então quem sabe esse ano eu faço uma roupinha pra ele e aí eu compartilho com vocês. O segundo livro é esse daqui, que é do Animal Friends of Pica-Pau, que em português ficou A Banda do Pica-Pau. Eu tenho o primeiro dele, esse daqui já é o terceiro. Eu tenho o primeiro dele, que foi traduzido para o português, e eu tenho o segundo em inglês. Esse daqui é em inglês. Eu esqueci de dizer também, esse daqui, o primeiro, ele também tá em inglês, tá? A maioria dos meus livros, eles são ou em inglês ou em francês. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui os que eu tenho, que eu acho que a maioria dos que eu peguei estão em inglês. Esse daqui, então, é um que eu gosto muito da coleção, tá? Desses 3 livros, eu gosto muito de acompanhar. Quem gostar de amigurumis tem que acompanhar a Yan, que ela tem um Instagram que é do Pica-Pau, né? E aí ela mostra todo o processo de criação dela, ela fala sobre esses amigurumis e eles são muito legais. E esse livro é foi o último livro que ela lançou e eu ainda não fiz nenhuma receita. Então eu pretendo fazer uma receita daqui. Provavelmente vai ser algo um pouquinho diferente, ela tem umas coisas bem elaboradas, como por exemplo a baleia, que eu gosto, ou então o patinho. Eu fiz recentemente um patinho, mas ele era bem diferente. Mas eu vou fazer uma receita daqui e aí eu vou compartilhar com vocês quando for feito, tá bom? Esses amigurumis dela, eles são amigurumis de bichinhos e são bichinhos que tem roupinhas. Então ela usa muito listrado, que eu adoro também, coisas listradas. Ela usa cores que são diferentes, que não são tão, digamos, as prováveis da gente usar. Então eu gosto bastante disso. O terceiro livro que eu separei foi esse daqui para amigurumi made easy, ou seja, amigurumis feitos de forma mais fácil. Esse livro é novo também, eu ainda não fiz nenhum amigurumi dele. E eu pretendo fazer um amigurumi menos elaborado,
né? A ideia de amigurumis mais fáceis é que você não use tanta costura, é que você faça formatos que são mais fáceis de você fazer ao longo do tempo, né? Então a ideia é eu fazer um amigurumi um pouco mais fácil e são bichinhos. Eu gostei bastante da abelhinha, né? Aqui são os bichinhos que tem no livro. Tem a abelhinha, tem um caracol aqui que eu também gosto. Eu gosto de umas coisas um pouco diferentes, tá, gente? Quando eu vendia amigurumis, eu gostava muito mais de vender a pronta entrega, porque eram os amigurumis que eu escolhia fazer, eram as receitas que eu escolhia fazer com as cores também que eu pensava. Mas eu via que não eram os que mais saíam. Aqueles que são mais diferentões não eram. Uma vez eu fiz uma enquete no Instagram e as pessoas disseram, não, elas gostam mesmo mais do mais clássico. Mas como hoje eu faço mais por prazer, eu faço mais pra me divertir mesmo, eu posso escolher como é que eu vou fazer as minhas receitas. O quarto livro é esse daqui, Iconic Women. Ele tem, se eu não me engano, são 15 receitas, são 15 receitas de mulheres excepcionais, né? Mulheres icônicas. Esse daqui já tem o segundo livro, que eu estou doida pra comprar, estou me controlando. Mas provavelmente ainda esse ano eu vou ter. Mas esse daqui, ele foi o primeiro livro lançado pela Carla Mitrani. Acho que é assim que fala o nome dela, desculpa se não for. E aí eu já fiz algumas bonequinhas daqui. Eu já fiz a Rainha Elizabeth, eu já fiz a Cleópatra e algumas outras. Essas vocês conseguem inclusive ver no meu Instagram, elas já viajaram. E essas bonequinhas, elas têm uma história interessante. Eu fiz tanto a Cleópatra quanto a Rainha Elizabeth para minha irmã. E elas marcaram viagens que a minha irmã fez. É como se fosse uma previsão de para onde ela vai. Então eu fiz a Cleópatra porque eu acho ela uma mulher muito icônica, né? É uma mulher africana que revolucionou muito na época em que ela viveu. E aí eu resolvi que eu queria fazer a Cleópatra. E eu coloquei um pouco de bordado em pedraria também nela, então eu coloquei algumas miçangas, algumas coisas assim pra deixar bem diferente, porque eu sabia que ia ser usada mais de forma decorativa, não era um brinquedo, não era algo que uma criança ia colocar a boca e tudo mais e poderia ter algum problema. Então, como eu sabia que era algo mais decorativo, eu fiz esse bordado em pedraria. E aí, eu dei pra minha irmã. Tempos depois, ela veio falar comigo que ela ia pro Egito. E aí, eu fiquei super feliz e a bonequinha foi pro Egito também. E tem fotos dela lá nas pirâmides. Então, tem lá no meu Instagram. E a Rainha Elizabeth, eu fiz. A minha irmã já estava planejando viajar, eu não sabia. Mas eu estava fazendo a bonequinha quando ela me contou que ela ia viajar. E aí a Rainha Elizabeth também retornou ao seu país. Eu ainda não decidi qual a boneca que eu vou fazer daqui, mas muito provavelmente vai ser a Jane Austen ou a Audrey. Ou, se eu comprar o segundo, eu faço uma daqui e eu faço também do segundo livro. Eu queria muito fazer a Rainha Elizabeth I, que tem no segundo livro. Mas tem várias outras personagens também icônicas e super interessantes, então eu ainda não decidi, mas vai ser uma dessas. E por último, mas não menos importante, eu vou fazer esse daqui, que esse está em francês, né? Incroyable Amigurumi Aquatique. Esse livro eu comprei numa viagem que eu fiz, mas eu já estava com muita vontade de comprar ele, que ele já tem na Amazon. Inclusive, uma época que eu fui tentar comprar, ele estava esgotado. E aí, agora eu já tenho o segundo, que também tá na minha lista, né? No meu carrinho lá de compras da Amazon, ele já tá aguardando. E essa moça, a Natasha, não vou saber falar o nome dela direito, Tichenko, eu acompanho ela no Instagram já faz bastante tempo e ela tem esses amigurumis que são super diferentões. Ela usa cores muito fortes, que eu gosto muito. Ela usa bordado, ela usa algumas coisas bem diferentes e os formatos dos amigurumis dela são bem diferentes também. Então, eu pretendo fazer algum, né, desse daqui. Nesse tem polvo, tem sereia, tem pirata, tem uma foca. A foca, gente, deixa eu ver se eu encontro pra mostrar pra vocês.
A foca é a coisa mais fofa, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é uma das possibilidades, não é a única, né? Então, esses foram os 5 livros que eu separei para pensar quais seriam as receitas que eu vou fazer para esse ano, que eu tenho vontade de fazer e, de certa maneira, colocar aqui no YouTube, colocar um certo desafiozinho, é algo que vai me incentivar a desenvolver essas receitas durante o ano. E aí, no fim do ano, eu vou dizer se foram feitas ou não. E aí, se vocês gostaram desse formato, comentem aí, digam o que vocês acham. E eu também queria que vocês comentassem se vocês têm ideias para outros vídeos, né? O que vocês acham, o que eu poderia fazer nesse estilo, o que vocês gostariam de saber, o que vocês gostariam de ver aqui. Então, deixem aí nos comentários. Deem um gostei, se vocês tiverem gostado, claro. E sigam o canal, porque eu vou trazer muitas novidades. Eu pretendo fazer aos poucos os vídeos, como eu falei. Esse é um espaço mais para compartilhar mesmo, para ter um momento mais de descontração. Não tô colocando isso como um peso, né, uma obrigação. É mais algo que eu quero fazer por prazer. E aí, eu espero que vocês, então, acompanhem os próximos vídeos do canal. Tchauzinho!